Boa tarde, boa tarde. Já estamos começando a nossa live, já abrindo o sinal. Só vou avisar aqui ao pessoal que nós vamos começar e chamar o professor Silvio Newton para a gente começar a nossa mentoria. Eu sou Alexandre Santos, CEO da Strike Games. Bom, o professor Silvio Newton já entrou aqui. Deixa eu só terminar de avisar o pessoal. Vou aproveitar e chamar aqui o professor Silvio Newton. Bom, gente, deixa eu, antes de chamá-lo aqui, só falar uma coisa. Deixa eu interromper a música aqui, que a gente já está com a música para entrar no clima de jogos. Deixa eu dar um pause aqui. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Alexandre Santos, eu sou arte educador. Sou o CEO da Strike Games e a partir de hoje nós estamos começando com as mentorias online. E hoje nós vamos ter um bate-papo com o professor Silvio Newton, que ele vai trazer o jogo Armosa para discutir o que ele vem fazendo. E no caso, nós vamos discutir alguns caminhos que ele pode vir a seguir com o jogo. E aí a gente vai realizar esse bate-papo hoje. E inclusive nós pretendemos continuar fazendo esse trabalho de mentorias, que nós vemos como um propósito de dialogar e ajudar os professores nesse momento, de contribuir com as pessoas, ensinando o que a gente sabe fazer, utilizar tecnologias, utilizar jogos, já que nesse momento está todo mundo no isolamento e as aulas são à distância. Então nós temos como contribuir bastante nisso. E entra muito no nosso propósito de melhorar a educação. Então agora eu vou aproveitar e chamar o professor Silvio Newton para participar da nossa conversa. Estamos aguardando que ele possa vir. Silvio Newton, o celular está invertido. Se puder girar. Agora? Não, continua invertido. Aí, agora. Sim, agora. Deixa eu botar aqui apoiado. Deixa eu dar mais um aviso aqui, chamar o pessoal. Bom, Silvio Newton, se apresente e aproveite e fale sobre o seu projeto para que a gente possa começar esse bate-papo. Que aí a minha sugestão é que você fale de forma muito breve o propósito, por que você está trabalhando com jogos, depois o que você já fez, o que você está pensando, e a gente vai começar com um bate-papo do que pode ser melhorado e implementado. Certo, tranquilo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Alexandre. Valeu o convite. Meu nome é Silvio Newton Carvalho Bastos. Eu sou professor de matemática e também tenho formação na área de engenharia. E mais ou menos uns 10 anos começou esse estalo aí dos jogos. Acompanhava através do ambiente virtuais com o Lin Alves, mas houve uma lacuna e agora eu estou retornando. Espero que esse retorno seja um retorno mais firme. E numa pesquisa, numa visita ao CJCC, né? CJCC, isso, Centro Juvenil de Ciência e Cultura. Isso, eu tive a oportunidade de conhecer Jaime, e através de Jaime o trabalho de Alexandre, né? Então, nesse período agora surgiu essa grande oportunidade, mas infelizmente pelo motivo, né, que foi do isolamento, e eu tinha de ter uma forma de entrar em contato com os alunos, mas eu não queria manter a forma tradicional. Foi quando eu conversando com o Alexandre, a gente começou nessa discussão,
e ele sugeriu que tal você está começando a montar um jogo. Eu comecei a investigar, fiquei também com... Fiquei não, ainda estou com várias interrogações, mas ele está ajudando muito nisso aí, mas já iniciou, e agora em Reversível está voltando, né? E esse projeto, estou vendo assim, a participação muito boa dos alunos. Eles estão gostando, porque alguns alunos conhecem mais jogos do que eu, né? E esse jogo que eu tive, assim, deu esse estalo de estar criando, na lógica do RPG. Certo. O pessoal falou que os centros juvenis são fantásticos, sim. Eu costumo brincar com os professores de lá que eu queria ter estudado lá quando era menor. Ah, quem não Mas é uma queria, pena rapaz. que eu também gostaria muito de ter estudado lá. E, sim, aí o que você estava falando, a gente teve esse bate-papo inicial que, inclusive, que você trouxe para mim, né, falando que não queria passar as tarefas tradicionais, que queria trazer os Isso, elementos dos isso. jogos, até o ponto que a gente pensou em trabalhar com o WhatsApp em grupos, né, que antes Aham, vocês estavam trabalhando com o Drive, mas sem a questão de fazer o link com o WhatsApp em si. E aí seria muito interessante fazer essa junção, e foi a partir daí que a gente começou a construir algumas foi isso. mecânicas, né? E aí, conte um pouquinho o nome do jogo, o que é que você vem implementando, o que é que você já fez. Conte também aquela saga dos estudantes mandando mensagem para você 3 horas da manhã. Ah, sim, sim. Então, olha só, o nome do jogo eu estava querendo, uma vez eu conversando com o Jaime, eu disse, poxa, já está, carta, entre aspas, né, carta marcada, ficar criando o nome de jogo ou a história num contexto de deuses, né, de locais que não fazem parte do contexto brasileiro. E eu, na hora que veio o estalo do jogo, eu não atentei muito para isso, né, mas também dei uma caminhadazinha, assim, poxa, eu vou estar abordando. A primeira ideia foi abordar a atual situação, né, que é a atual situação é em torno do problema da saúde, né, trazida pelo coronavírus. Aí eu criei uma história, mas aí eu fiz e mostrei para Alexandre. Eu falei, rapaz, vamos rever essa história aí, porque realmente ficou assim um pouco... impactou um pouquinho, que estava muito preso à realidade mesmo, né? E talvez as pessoas, por sensibilidade, né, ficassem um pouco preocupadas com isso, principalmente os pais. E é uma preocupação também que eu acho que nós devemos ter quando a gente estiver construindo o jogo, porque nós temos de ver o nosso público, né? Porque o público que vai estar trabalhando com esse jogo é um público que ele precisa entender que não é o jogar por jogar. Precisa entender que o jogo também ele é um processo que vai modificar a prática pedagógica, o processo de ensino-aprendizagem. E tem que ser um tema, como o Alexandre sempre diz aí, que depois ele pode até esclarecer, a questão do jogo também comercial, que tenha uma atração, que tenha algo que desperte nessa galerinha, né? Porque se você botar também um tema que não desperte, não vai adiantar. E aí eu falei assim, poxa, vamos envolver a ideia. E minha ideia principal foi que fizesse uma conexão também com a natureza. Aí o jogo acontece no ano de 2500, onde a raça humana já tem uma relação boa com várias espécies de animais. E entre esses animais, uma espécie da avifauna, que era uma espécie que ela bem colorida, né, que trazia bem astuta, e eu dei o nome de Armosa. Agora, por que Armosa? Eu fui fazer uma pesquisada e aí eu vi as aves lendárias do Pokémon. As 3 aves lendárias. E fiz uma junção e trouxe também a cor da uma espécie da nossa avifauna, que é da ararinha azul. Que aí a Alexandre preparou tudo no Photoshop, né? Ficou belezinha. E eu trouxe essa cor e apresentei a situação logo no início. Que essa ave, ela também era astuta e bela, mas ela tinha uma fragilidade. E os pesquisadores, cientistas de 2500, eles começaram a pesquisar por que essa fragilidade. E descobriram um pequeno problema no ano de 2020, que essa cidade onde ficava localizado o Brasil, e no ano de 2020 eles têm de retornar para 2020 para poder começar a investigar o que foi que aconteceu com o DNA desta ave. Eu tenho de dar uma paradinha aí, porque os alunos ainda não sabem a segunda parte, né? Então, mas a ideia inicial Aí surgiu seria a parte da narrativa que você está trabalhando, a não é isso? narrativa. Isso. Certo. Isso. Duas coisas que eu vou aproveitar para falar. Uma que você me perguntou em relação à questão comercial.
É o que eu Sim, sim. costumo sempre dizer assim, quando você pensa em um jogo para sala de aula, pense num jogo que tenha como se fosse um jogo para o mercado, um jogo comercial. Porque quando a gente fala de jogo educativo, geralmente você tem aquela. Você tem um rótulo que são jogos mais chatos, que eles são muito Aham, artificiais e que só passam conteúdo. Então, pense num jogo que tenha diversão, que tenha desafio e que traga os elementos de sala de aula. Faça o link com a BNCC, com os assuntos. E aí, eu acho isso. que é o ponto primordial que a gente tem para fazer. Isso é uma lição de casa. Sempre que for Uhum. começar um projeto de um jogo, fazer pesquisas de outros jogos que já existem, que pode servir como ideias e como uma base para criar o próprio jogo. E assim o seu jogo ganha outras características e não fica com aquela característica de um jogo, vamos dizer assim, somente um jogo educativo que os estudantes no primeiro momento se empolgam, mas como é um jogo muito conteudista, não tem o lado da diversão e do desafio, acaba ficando em segundo plano. E teve uma pessoa aí que está acompanhando a gente que perguntou por que você escolheu um RPG? Olha, a lógica do RPG que eu quis escolher, primeiro assim, eu estou trabalhando com dois assuntos de matemática, que é potência e notação científica, né, que faz essa ligação. E eu gosto muito da lógica do RPG, dar vida aos personagens. Então eu queria que os alunos também fizessem essa intervenção. Eles vão ter esse momento de fazer essa intervenção, de começar a construir o jogo de forma colaborativa. Aí eu pensando nisso, eu falei, poxa, eu vou utilizar a lógica do RPG para poder me dar subsídios e eu estar construindo o jogo dessa forma. E Certo. quando eu comecei, não sei se deu para responder, mas a minha visão é essa, né? De estar também trazendo os alunos, que é um jogo, o RPG é uma forma de você estar trabalhando de forma colaborativa, né? E aí eu peguei essa lógica justamente por esse motivo. E quando eu comecei a falar sobre isso no início, logo eu disse aos alunos que se utilizaria esta lógica, a lógica do RPG, alguns já começaram a se posicionar. Ah, e aí, professor, como é que o personagem, que é que vai criar a batalha? Calma, galera, calma. Tanto que essa observação que o Alexandre fez, que eu tive que tomar cuidado com eles em botar horário de início e final de diálogo, porque 13 e pouca da manhã a galera tava igual um morcego, fazendo perguntas, né, já empolgado, quando é que vai ser a próxima missão, quando é que eu vou criar as habilidades, né, então tudo isso eles estavam perguntando. Então, um outro conselho que eu dou para quem quer começar a trabalhar com jogos, sempre estabeleça o máximo de regras possíveis e coloque os limites de como é que vão Uhum, funcionar as interações, explicar os horários que devem ser submetidas às perguntas, de por quais canais eles devem submeter as respostas, o que deve ser feito. Por exemplo, Silvio Nito fez a sugestão de ter governador, de ter diversos cargos nos planetas. E aí ele falou, olha, eu vou deixar que cada grupo escolha cada um dos seus governadores. Eu conversei com ele, olha, estabeleça regras para eleições e peça que os estudantes façam essa eleição e você faça uma supervisão, porque aí você não cria conflitos. Que inclusive depois ele me falou, olha, tem grupos, tem dois que estão dizendo que são governador. E aí vai bater pau ímpar? De que forma faz? Então, o ideal era pedir que se fosse feita uma eleição e que tivesse critérios de escolha, por exemplo. Então, sempre que se for ter elementos no jogo, se pensar nesses elementos de regras, de que forma isso vai funcionar, que seria a mecânica do jogo. A uhum. mecânica nada mais é do que as regras e que ações podem ser feitas dentro desse jogo. Seja um jogo de RPG, ou seja um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas, ou mesmo um jogo digital. Interessante, Alexandre, que nessa eleição, o que foi que aconteceu? Alguns alunos não tinham contato, né, pelo fato de não ter o pacote de dados, né, estar sem acesso à internet. Então, professor, na minha equipe só tem 3, como é que eu faço? Será que eu posso, eu sendo governador, eu posso ser também um engenheiro biogenético? Fiz claro, sim, você é um governador e tem esta formação. Então, você pode estar utilizando também essas duas habilidades. Foi uma forma que eles não queriam deixar as profissões fora,
e apesar da quantidade de alunos, né, e também não queriam deixar de ser o governador. Foi uma forma também que eles me trouxeram e eu aceitei e acabei registrando isso nas próprias orientações, né, para outros grupos que ainda estavam sem saber o que fazer. É um ponto-chave até que eu coloco. Quando você trabalha com jogos, ouvir o público que está jogando. No caso, já que o público são os estudantes, o que é que os estudantes estão achando do que você está trazendo? De que forma isso pode ser adaptado, melhorado? E aí é justamente esse fator que você está fazendo, né? Você já está ouvindo o que eles estão pedindo, o que eles estão reivindicando. E até, por exemplo, algumas coisas são testes. Lembra que a gente falou disso? Muitas vezes a gente nunca implementou aquele detalhe antes. Faz uma primeira experiência, vê como é que é a recepção pelo lado dos estudantes, e a depender do que eles peçam, o que eles digam, você vai fazendo ajustes e buscando melhorar isso, né? E aí eu queria até que você começasse a falar o que você já implementou, quais são essas mecânicas, o que é que você vem pedindo para eles trabalharem dentro do jogo. Porque, por exemplo, eu venho acompanhando o processo, mas quem está acompanhando a nossa live não sabe. Por exemplo, conte que você já implementou uma moeda, de que forma você passa as informações. Detalhe um pouquinho mais essas informações para quem vem acompanhando. Certo. Certo. São 3 turmas do 9º ano. Então, a média lá de 32 a 35 alunos. Então, o que eu fiz? Existem os 3 grupos principais que estão presentes em alguns professores, que é um colégio na Fazenda Grande, o Colégio 2 de Julho. No início, a primeira pré-missão foi que eles criassem os subgrupos dentro do Zap com o nome dos planetas. Também na parte do contextualização, né, no histórico, eu falo sobre isso. E eles criaram cada grupo com o nome de planetas. Aí eu vou gerenciando, por exemplo, no A tem 5 planetas com 5 componentes, onde estão divididos com esses personagens. Aí eu vou gerenciando cada grupo. Quando eu passo uma mensagem para um, eu passo, vamos supor, Mercúrio. Então eu passo Mercúrio no A, B e C. E aí esse processo ficou prático para mim, para poder estar trabalhando com essa quantidade. Aí fica mais fácil eu fazer esse gerenciamento. Então as mensagens, os avisos, as orientações, eu posto nesses grupos dos planetas. Eu chamei, né, nós conhecemos o conjunto dos planetas, a Via Láctea. Então eu chamei, eu orientei eles, já no processo inicial, eu coloquei como orientações que as mensagens seriam direcionadas para lá. Eles vão ver a mensagem. Então, a primeira missão era criar, fazer a eleição e desenvolver uma atividade de potenciação de notação científica, eu já contextualizando os 2 assuntos, e direcionei uma parte chamada treinamento, onde eles iriam assistir 2 vídeos. Esses vídeos eles são armazenados no Drive, através do site que foi construído por 2 professores. Aproveitei a ferramenta e joguei lá também, né? Aí eles fazem essa pesquisa lá, assistiram os vídeos, responderam o exercício e trouxeram as respostas dessa pré-missão, já postando no grupo. Aí eu criei também uma tabela que eu chamei de extrato bancário do Armosa, onde eles vão acompanhar a bonificação deles, que foi desenvolvido também uma moeda chamada Armosa. Aí a Alexandre fez todo o layoutzinho, que são moedas de ouro, prata e bronze, e eles vão fazer essa negociação. E as missões, eu fiz a apresentação das moedas, eu disse como eu iria utilizar as moedas, e aí encerrou a primeira missão. Então, essa primeira missão que você passou consistiu em criar o universo. Então, essa primeira missão que você criou consistiu em criar o universo para os estudantes. No caso também, passar algumas tarefas. Você conseguiu. Travou? É porque aqui eu não estou conseguindo visualizar você também, Silvio Newton. Oi. Tá conseguindo me ouvir agora? Tá conseguindo me ouvir, Silvio Newton? Agora tá normal. Certo. Você ouviu até onde? Não, eu estava ouvindo a maior parte que você estava falando, mas o seu sinal de vídeo estava ficando fraco. Sim, pelo que eu ouvi, o que você estava explicando, nessa primeira tarefa você criou o universo para os estudantes, passou uma contextualização para eles e passou as primeiras missões.
Aí você explicou o que era a moeda e quanto eles teriam para começar esse projeto, não é isso? Isso. Como se fosse um depósito que eles já tinham, né? Como os jogos que têm vidas, e a partir dessa quantidade eles iam começar a fazer o caminhar deles. Exatamente. E aí eu sei que você já passou por um segundo momento que você estava me falando, passou a segunda missão. Qual é essa segunda Isso. missão? A segunda missão eu contextualizei da seguinte forma. Eles tinham de entrar em contato com os outros planetas e a primeira ideia foi enviar um memorando digitado ou escrito para o planeta mais perto do planeta dele em relação ao Sol. E aí eu conversando com o Alexandre, ele fez assim, poxa, bora mexer mais nisso aí, que tal utilizar a tecnologia? Vamos utilizar a ferramenta do áudio, porque aí através disso aí nós podemos já criar uma habilidade já através desse áudio. Aí eu sugeri que eles passassem esse memorando, pegassem um modelo que eu postei, ou fossem pesquisar também no Google, para poder dar uma referência. Eles aí iam passar o memorando via áudio para o planeta que eles querem saber a distância, e o processo inverso seria o governador de lá também passar a resposta para eles. Agora, tudo isso em notação científica, já para poder fazer esse intercâmbio, começar também a mobilizar a questão da moeda, né, e eles começarem já a adquirir a primeira habilidade. Silvio Newton, deu uma falhada no sinal. Eu até gostaria de que as pessoas que estão nos acompanhando me dessem um feedback se vocês estão conseguindo ouvir o Silvio Newton. Eu estou conseguindo ouvir, às vezes eu não consigo visualizá-lo. Se alguém puder me dizer se vocês estão conseguindo ouvir o que ele está falando, eu agradeço. E aí, até contextualizando o que você falou novamente, que aí no caso, os estudantes, você trouxe essa questão de ganhar habilidades, de utilizar o áudio, que foi até um bate-papo que a gente fez, né, que sempre que a gente colocar elementos dentro do jogo, que ele tem uma função. A gente pensar sempre na tarefa, trazer elementos que utilizem funções e que essas funções estejam ligadas àquela tarefa específica, né? Como passar uma missão, buscar, no caso do próprio áudio, seria para dar ideia de transmissão de rádio entre os planetas e coisas do tipo, né? Foi, e aí para poder justificar, ele fez assim, olha, observe bem os links, né? No início eu estava com uma certa dificuldade realmente em fazer esses links, porque às vezes quando a gente começa a contextualizar, a gente tem de lembrar sempre dos primeiros momentos onde foi a primeira contextualização e o que eu quero também que vai surgir com os elementos para poder ter esses links, né? Para não ficar solto. Aí eu estava com um pouquinho dessa dificuldade, mas aos poucos eu estou conseguindo fazer essa amarração. Que é justamente isso. É importante você ter uma unidade na história, tanto das tarefas que vão ser passadas, tanto com a narrativa. Que é, por exemplo, o que é que a conversa que a gente teve no início? Ele ia pedir esse memorando e depois ele ia pedir. Pode contar, pode antecipar um pouquinho, seu bonito, ou não? Pode que já passei. Ah, da terceira missão? Que você ia pedir lá para construir em papel, não, sabe? Da terceira missão, deixa aí a interrogaçãozinha, porque já tem alguns alunos que uma turma só... Inclusive, ele ia pedir que os estudantes fizessem uma outra coisa. E aí, o que acontece? Eu conversei com ele, Silvio Newton, o que você está pedindo é uma ideia muito bacana, mas não está dentro do contexto da missão que você está pedindo, que era uma missão justamente de um memorando, e o memorando não ia precisar do que ele está pedindo. Ele convidou os estudantes para participar e a gente não pode ficar falando tanto das coisas, né, Silvio Newton? E eles já estão assim. Aí entra o detalhe sempre, gente, quando vocês quiserem trazer elementos para o jogo, por exemplo, digamos que você nessa missão do rádio quisesse colocar que ganhasse uma habilidade. E aí você pedisse para construir um tanque de guerra. Ia ser algo completamente fora de contexto construir esse tanque de guerra com papel, por exemplo, para ser uma missão. Aí um outro contexto que seria bacana seria, por exemplo, construir uma estação de rádio, pensar uma estação de rádio, que essa estação justamente iria representar ganhar a habilidade de transmitir informações entre os planetas. Então, sempre pensar nesses contextos, nessas amarrações em si. Interessante assim que
nas nossas conversas, falando agora aqui para o público bem específico, né, que nas nossas, público geral, que nas nossas conversas, eu estou prestando atenção, ele está falando, aí eu vou lá, já estou digitando alguma coisa lá, que eu chamei aqui, abri um arquivo com o nome de rascunho, para as ideias não sumirem, né? E às vezes estou dormindo, já acordo também com uma ideia, passo para o papel, justamente para, nesse momento, fazer essas amarrações. Alexandre deu uma ideia, assim, uma dica interessante, como realmente os capítulos de novela, né, que ele vai construindo modular, mas esses módulos estão interligados. Interligados de uma forma que até até o próprio meio no caso da novela, como estou falando com exemplo, se ligue com o meio do outro módulo inicial, mas que nada fique solto para você. De onde surgiu isso? Né? Pô, tá solto isso aí. Como esse exemplo que você falou, acabou de falar agora aí, né? A estação de rádio, eu criei a comunicação através de áudio e depois eu mandar construir um tanque. Aí eles vão perguntar, qual a ligação que tem isso aí? Não tem nada a ver para também não ficar mais solto, né? Aí esse cuidado eu estou tomando. No início foi, né, complicado, mas agora eu estou fazendo um link. O banco de ideias é uma sugestão muito importante, é uma coisa que eu costumo também utilizar bastante. Que o que acontece? Muitas vezes eu crio banco de ideias de jogos, banco de ideias de mecânicas, e aí às vezes surge um projeto lá na frente e eu consulto esse banco de informações e lá, às vezes tem muitas dicas que eu já anotei antes, então já facilita, não precisa ser construído, já existe essa ideia ali registrada, vamos assim dizer. Então eu acho super válido que seja criado, ou que você tenha um caderno, ou que você tenha um bloco, ou que você tenha um arquivo, uma planilha, tanto faz. Você tenha isso anotado em algum local, vai funcionar bem. E aí, o que é que você pensa, quais são outras dúvidas que você teve e quais são os passos que você está pensando daqui para frente com o jogo? Agora, não tenha medo que os estudantes estão acompanhando, qualquer coisa fica como um spoiler. O próximo passo é fazer esse link mesmo dessa comunicação através do memorando via áudio, né? Alguns estão na dúvida, outros trouxeram um texto imenso. Eu posso falar isso, aí eu peço para poder eles lerem a orientação, que uma das dificuldades também é a questão da leitura das orientações. Aí quando eles fazem a pergunta no subgrupo, eu respondo, dê uma lida na orientação, que ele dá uma lida na orientação, ele, ok, agora já sei o que é que eu tenho que fazer. Mas uma dica que eu lhe dou, Silvio Newton, para quem está acompanhando a gente. Vocês têm que deixar claro para os estudantes que a leitura faz parte do processo. Porque o que acontece? Nos jogos que eles costumam jogar por diversão, por entretenimento, não tem tanta leitura, mas a dinâmica de estar jogando, atirar, fazer algumas ações, e não tem tanta leitura. E aí, muitas vezes, eles ficam tentando por tentativa e erro. Eu digo isso até pelo jogo que eu desenvolvi, que era o jogo digital. E muitos estudantes, às vezes, e a leitura é uma parte fundamental, que a gente sempre frisa e faz com que ela seja um elemento-chave dentro do jogo para que ele funcione. Sem isso, ele não consegue avançar. Então, o que acontece? Se você não deixa claro isso, os estudantes, inclusive, sofrem com isso, porque eles começam a ficar frustrados com o jogo por não conseguirem avançar, por não lerem as coisas ou não compreenderem, e aí não conseguem executar a tarefa como foi solicitado, ou então deixam alguma coisa pendente. Então fica aí essa dica. Sempre frisem quando a leitura é fundamental, sempre mostrem esse caminho. É algo que vocês têm que fazer constantemente. Que aí quando eles entenderem que a leitura faz parte do processo, inclusive vocês podem criar um documento de leitura, que nem Silvio Newton fez, ele não falou isso, mas ele manda os PDFs com as imagens, manda, aí no início ele botava o texto, eu sugeri que ele botasse uns emojis para chamar a atenção dos estudantes, que aí ele procura sempre fazer dessa forma que fica algo mais atrativo, não é aquela coisa do texto cru para se ler, né? Então ele coloca ilustrações, coloca imagens e faz os textos objetivos e com as informações que tem que ser feitas. Inclusive ele não falou isso, mas ele estava fazendo as transmissões de áudio com música, botava música de fundo, estava fazendo a festa. Ele está se divertindo com a história, né? Tô sim.
Isso, o legal é isso, que me divirto e fico sempre na expectativa das respostas e da conversa com eles, né? E quando eu marco, por exemplo, eu disse que dia 16 até 14 horas o envio da segunda missão. Aí um perguntou, tem certeza que até 16 horas, que até dia 16? Aí eu, por quê? Tem muito tempo? Ele, não, tá bom, deixa pra lá, que ele tá rachando muito tempo, né? Mas eu tô contando esse máximo com a sugestão sua mesmo, que às vezes nem todos conseguem interpretar da mesma forma. Isso, e também tem a própria questão do uso da tecnologia nesse momento. Da tecnologia, né? Porque você falou, por exemplo, que alguns utilizam o celular dos pais. Que aí pode ser que durante o dia o pai esteja utilizando, às vezes o próprio fato que você chegou, não sei se você chegou a comentar, mas que você colocou alguns outros professores para servirem como guias e mentores dos estudantes que eles têm que consultar, né? E aí, nesse caso, também entra essa demanda de ter que entrar em contato com os outros professores, com os outros grupos. Então, é sempre bom deixar uma margem maior e ser flexível nesse momento. Que ontem a gente estava conversando, eu participei de outra live, e aí a gente estava conversando a respeito disso, de como é que a gente vem adaptando os jogos. Eu estava citando esse processo que eu venho acompanhando. O exemplo que eu citei na live foi esse jogo que você está fazendo, que eu venho acompanhando. Que a gente tem que ser flexível nesse momento, porque, por exemplo, nem todos os estudantes vão ter todas as tecnologias disponíveis em mãos, às vezes não tem habilidade naquele momento, e a gente tem que buscar ver o que é possível fazer dentro desse período com o que eles têm na mão, né? Então, tem que ter esse lado da flexibilidade e da organização em si. Alguns me perguntaram, professor, quem não está fazendo contato nenhum com a gente? Nós colocamos no grupo, mas não está fazendo contato, e outros não colocamos no grupo porque não temos contato. Aí eu pedi para eles não se preocuparem, que no retorno, esses outros alunos, eles iriam participar de outra forma. Porque um dos objetivos também, eu vou tentar concluir até antes do retorno, mas se não concluirmos no retorno, ele vai dar continuidade, aí eu vou poder estar inserindo os outros alunos e os professores também de uma forma mais perto. Mas eu não vou deixar esse processo de comunicação que nós estamos fazendo. Eu, inclusive, considero o seguinte. Nesse momento, o que a gente vem desenvolvendo nesse momento, eu acredito que não vai se perder, vai somar. Porque aí você vai continuar dando aulas e passando tarefas no WhatsApp, por exemplo, nos grupos para serem desenvolvidos. E continuar o jogo no próprio WhatsApp, e também usar o próprio Drive para passar mais tarefas, que é algo que algumas pessoas já faziam anteriormente, mas muitas tinham resistência. E agora não tem muita escolha. Agora, ou é isso, ou não tem a tarefa, ou não se faz isso, né? Então é muito isso, da gente utilizar essas tarefas, utilizar os mecanismos que estão disponíveis, que as pessoas já têm. Porque em muitos casos a gente pensa até em usar um novo aplicativo ou algo diferente, mas aí tem que se perguntar, será que tem espaço no celular dos estudantes? Será que eles têm disponibilidade para utilizar? Eles vão conseguir usar isso facilmente? Cabe essas perguntas, cabe essa análise e essas escolhas do que vai ser utilizado. E aí eu queria que você falasse agora o que você está pensando. Lembra que a gente discutiu sobre, por exemplo, gente, que eu estava falando, é importante que sejam definidas mecânicas, ou seja, de que forma o jogo vai funcionar. Que até estava conversando com o Silvio Newton, que ele pode pedir que os estudantes sempre criem coisas em papel, que eles façam como se fossem maquetes, façam ilustrações, mandem áudio. Isso aí tudo seriam mecânicas a serem trabalhadas. E aí, o que você veio pensando nesse processo? Quais são as principais mecânicas que você vai trabalhar com esse jogo? Aí, só relembrando para quem entrou agora, ou que não assistiu desde o início. A mecânica é o funcionamento do jogo, são as ações e as regras do jogo. Eu vou estar utilizando o processo acho mais tranquilo, até para mim mesmo nesse primeiro momento, né, utilizando como se fosse seguindo o processo do jogo do dominó. E nós vamos, mais à frente, vamos criar as peças, com aquela sua sugestão, achei muito, muito legal, né, as peças das operações,
Um exemplo, se eu vou trabalhar lá com base 10, então eu tenho 10 ao quadrado, eu vou criar peças para o 10, 10 peça para o expoente, por sinal de igual. E nesse processo aí de construção do dominó, eu também vou deixar que eles fiquem livres para poder criar o ambiente. Cada grupo também pode criar seu ambiente. Uma peça eu já vou estar solicitando na fase 3, nessa missão 3 vai ser a primeira peça. E nas outras missões também eles vão estar fazendo construção de outras peças. E vai chegar um momento que eles vão estar compreendendo que nós estamos montando um dominó, mas um dominó diferente. Alguns alunos já me perguntaram, professor, posso criar peça do governador, do vice-governador? Aí eu, ótimo, pode criar. E com essa ideia dele, eu já vou também transformar em uma missão. Porque no início, quando eu falei, né, é importante você ouvi-los porque eles têm experiência também e eles se sentem participativos. Sim, inclusive de colocar os estudantes para criarem parte do jogo. Para né? criarem aí, isso. Eles vão o jogo, quando eles começam a criar parte do jogo, o jogo começa a pertencer a eles também. Com isso, eles passam a ter mais interesse em estar engajados, interagindo, criando, dando sugestões, principalmente quando eles são ouvidos, né? No início, Alexandre, eu fiquei assim com receio porque alguns alunos estavam se queixando. Né? O que é isso? Mas quando eu comecei um disse assim, ele nem sabia, ele disse, rapaz, eu acho que o professor vai montar um jogo pra gente, eu tô desconfiado. Aí eu não quis dizer nem sim, nem não. E quando ele viu, ele aí gritou, comemorou, vai ser RPG, professor, vou começar a criar espécie, calma que você vai me ajudar muito, mas tenha paciência que tudo vai sair em missão e vai ser informativo. Para poder facilitar, eu criei uma pasta no computador e fui criando outras subpastas, como, por exemplo, elementos, assuntos de matemática, a parte da mecânica, que fica mais fácil na hora de você acessar e na hora de você fazer a busca, porque é muita informação. Orientações como? Eu gero o arquivo no Word, dou a orientação, aí utilizo o símbolo do Armosa, que é a ave, com aquele símbolozinho de diálogo, e lá dentro eu coloco data de entrega, até essas coisas simples mesmo, já modifica e já chama a atenção deles, e eles já acham legal essa modificação. Apesar, assim, de um jogo é uma pequena coisa que ainda existe, mas a nível de informação para modificar, eu achei muito interessante e está surtindo efeito. Agora, uma dica importante até que eu falo o seguinte, que vocês tenham em mente o objetivo final do jogo. Porque aí, com esse objetivo final, vocês vão criar justamente as tarefas e as missões e tudo para chegar na culminância do projeto. Uhum. Porque se você também for com isso solto, chegar no final, porque foi o que eu falei, utilizar a estrutura de novela, de ter os blocos, mas você saber onde você quer chegar e ir adiantando alguns pontos, que a depender da recepção do público, no caso dos estudantes, vai sendo feito algumas adaptações e ajustes a isso. Que aí pode até ter uma pequena mudança no final, mas que se tenha uma consistência, é importante. Isso que você me falou, essa dica, me fez eu refletir muito, porque o grande final, né? Você sabe lá do grande final, mas no processo você pode estar mudando, mas você sabe também onde é que você tem que chegar. O local que você quer chegar, exatamente. Onde quer chegar. É como se você tivesse... Isso é fundamental. É como você sempre fala, né? Que é como você estivesse realmente escrevendo um projeto, está escrevendo tudo e o tema, às vezes, é o último, né? Por exemplo, uma coisa que não tem nada a ver com o jogo, mas, um exemplo, às vezes, alguns projetos demandam alta tecnologia, que às vezes essa tecnologia não existe. Mas vamos dizer que seja para fazer a viagem para Marte. Para fazer a viagem para Marte, você precisa desenvolver propulsores, uma série de coisas ao longo do caminho e reunir uma equipe para isso. Então, assim, você não sabe no meio do caminho exatamente tudo que vai ser... Você tem noção do que precisa ser feito, mas às vezes não sabe ainda como, vai ter que desenvolver a tecnologia. Mas você sabe que você tem que chegar a Marte. Isso. Então, o jogo é a mesma coisa. O Armosa, a gente não vai abrir o jogo aqui agora, né? Mas a gente já sabe o objetivo final do Armosa. Mas aí, para isso, está sendo construído algumas coisas que não necessariamente se sabe, mas se tem uma noção do como vai funcionar e aí vai se fazendo os ajustes necessários. Exatamente.
E essa ideia é muito importante mesmo para poder fazer essa conexão. Está me ajudando muito esse pensamento, né? Às vezes a empolgação é podada e você, não, mas o final é dessa forma. Eu tenho de estar trazendo todos os elementos para quando chegar no final bater. É como o dominó, as peças casarem, né? As peças casarem. Porque inclusive uma dica que eu passei para Silvio Newton no início foi o seguinte: ele estava se prendendo muito à narrativa do jogo. Ele poderia muito bem escrever a narrativa inteira, não tem problema nenhum. Só que, por exemplo, se ele escrevesse a narrativa e os estudantes não gostassem, ele de repente ia ter que reescrever parte dessa narrativa ou recomeçar a partir do projeto. Então, que ele tivesse esse cuidado e que ele tivesse uma noção da narrativa como um todo, mas que escrevesse, por exemplo, metade, e aí depois que ele percebesse a reação do público, ele poderia continuar. Da mesma forma, as tarefas que estavam sendo passadas para os estudantes, que ele começasse com tarefas simples e que depois ele fosse complicando, que ele não começasse logo com tarefas muito complicadas, muito elaboradas, porque poderia ocorrer dos estudantes ficarem em dúvida de como é que eles iriam seguir e eu talvez não entenderem, e aí ter que se recriar tudo de novo. Porque um ponto que eu coloco é o seguinte, gente. Quando vocês estão desenvolvendo um jogo, vocês vão gastar tempo para desenvolver, isso é óbvio. Eu não considero fazer um jogo difícil, eu considero trabalhoso, porque vai depender de você pesquisar, sentar, é como se estivesse fazendo um projeto de pesquisa. Sentar, pensar, ver como é que isso vai ser feito, isso demanda tempo. Se você fizer um jogo inteiro e não testar, em algum ponto as pessoas vão reclamar do seu jogo. Porque você não testou com outras pessoas, você fez aquilo que estava na sua cabeça, é um jogo para você, você gosta dele, mas não necessariamente um jogo que atende a demanda de quem está jogando. Por isso que quando a gente pensa um jogo, isso aí é uma outra dica, você tem que pensar fases de testar esse jogo. Vai criando e vai testando com o público, que aí você observa o que está funcionando, o que não está funcionando, o que entenderam, o que não entenderam, de que forma, e aí você vai como se fosse ajustando, você vai azeitando o seu jogo. Silvio Newton, a gente já, no caso, temos em torno de aí 19 minutos ainda. E aí, quais são os seus próximos passos e para que eu possa dar as dicas finais e a gente possa partir para encerrar a nossa live? Certo. Você tocou num ponto nesse instante aí que eu fiz a conexão. A participação dos jogadores. Como eu estou fazendo a lógica do RPG, eu tenho que ficar atento também ao que eles estão elaborando. Por que eu digo isso? Eu estava conversando com o Alexandre e aí eu dei como exemplo para eles, uma equipe estava me perguntando, vamos dar um exemplo, que ele, como é que eu vou usar o dinheiro, professor? Vamos dar um exemplo que eu vou construir um foguete. E para isso eu preciso ter custo para esse foguete. Aí ele, massa, já gostei dessa ideia do foguete. Se tiver essa missão, já vou construir. Uma outra equipe, não sei se eles conversaram, ele perguntou assim, professor, tá falando de planeta, vai ter de construir foguete para poder se locomover, né? Pronto, essa daí não, porque eu tô ligando, eu tô usando o rádio, mas se eu for, eu sei que o senhor vai botar alguma coisa aí para eu sair do meu planeta para ir para outro. Então eu vou ter de usar o foguete. Eu posso criar uma loja para vender as peças? Aí eu... Porque aí eu já vou trabalhar com a moeda que nós demos o nome de Mosa, né? A moeda de Mosa, que cada planeta, cada governador recebeu 2 milhões e 500 Mosa. Que foi uma comemoração também. Algumas equipes comemoraram quando souberam que tinham 2 milhões e 500 Mosa na conta. A pergunta é se esses 2 milhões duram muito tempo, né? Dependendo da missão, você pode gastar quase todo, né? E aí com essa pergunta dele, eu falei assim, poxa, ele já está entrando no processo de colaboração, né, de tá enriquecendo o jogo. Aí essa ideia do foguete vai existir sim. Agora a questão da loja, aí a gente vai ver se vai existir uma questão da loja que eu colocaria é o seguinte, se criar a loja, qual a função dela? A pergunta sempre é essa. Muitos jogos de RPG você tem lojas e você compra equipamentos. Mas aí como é que vai funcionar essa lógica da loja? Aí você vai ter que pensar uma mecânica específica para isso. Aí cabe você fazer essa escolha de se vai ter, se não vai ter, e se for ter, como é que vai funcionar isso? Como é que já que vai vender o quê e com que função? E aí de que forma
aí você vai ter que pensar em mais um elemento pro É jogo. porque a loja surgiu a nossa conversa, mas eu estou dizendo assim, que ele nem soube da nossa conversa, que eu não coloquei isso sobre loja, mas ele já fez a expansão do pensamento dele, né? De Mas trazer. é porque, por exemplo, é isso que eu coloco. Se criar uma loja, essa loja ela tem função de que exatamente dentro do jogo? É um ponto-chave. Eu acho que falhou aí. Você conseguiu me ouvir? Silvio Newton? Você conseguiu me ouvir, Silvio Newton? Sim, agora eu estou vendo. Certo, porque aqui seu sinal sumiu, eu imaginei que você não estava me ouvindo. Mas aí o ponto-chave é de que forma essa loja vai funcionar dentro do jogo. Porque não ter Uhum, uma loja meramente ilustrativa trabalho desnecessário. uhum, Aí o concordo. ponto-chave é esse. O que eu estava falando, de repente você pode ter uma loja que possa vender não itens para o foguete, mas se for o caso, itens do planeta para os outros. Se quer em determinado planeta pode Uhum. ter minério, pode ter coisas do tipo. Aí você vai ter que criar critérios também de como é que eles conseguem os produtos para essas lojas. Tem todos É esses que não fatores seja, aí. é que não seja assim, a loja só para aquele momento, para aquela missão, e depois a loja morre e fica só naquela missão sem ela ter outra utilidade, né? Porque inclusive, se for criar o foguete pode ter upgrades também, pode se criar foguete que vá Uhum. mais longe, foguete mais caro e por aí vai, né? E aí, numa missão anterior, eu posso estar também criando, já preparando habilidade para a construção de determinada coisa que eu quero. Um exemplo, né? Já posso estar fazendo Sim, foi uma conversa né? que a gente teve de pensar as Isso. habilidades, de ganhar habilidade para se poder realizar determinadas missões, né? Já que você Agora, falou do foguete, quando se construir o foguete pode se viajar, né? Aham. É. E eu já estou preparando alguns vídeos também, sempre instrutivos para eles, né? E vídeos assim que sejam bem criativos, né? Não é aquele vídeo seco, né? Até isso também eu estou tomando esse cuidado. Agora, aproveitando, Alexandre, vai ter a necessidade também de criar as fichas dos personagens, né? Quando eles forem criando, para poder estar indicando as habilidades, né? Depende se Vai, ter, você vai for. ser necessário? Não, aí é um ponto-chave. Você vai utilizar as habilidades para alguma coisa específica ou não? Se não for utilizar, não precisa. Ou você pode criar uma ficha mais simples com o nome e o cargo, por exemplo. Agora, se as habilidades vão ter elemento fundamental no jogo, por exemplo, no jogo de RPG, você cria força, destreza e por aí vai, tantas outras habilidades. Só que, a depender do desafio, você usa a sua força, a Aham. destreza. Então, aí é que tá. Você vai pedir que sejam utilizados? Se sim, vai precisar criar Certo. Que elas esse permeiem elemento pelo aí. jogo, né? Que elas permeiem pelo jogo, não fique só fez aquela, criou, Isso utilizou porque assim ali, você acabou. vai criar uma ficha. Agora, qual vai ser o objetivo dessa ficha? Você pode, por exemplo, já ter um nome e tem você pode pedir a imagem e pode pedir, por exemplo, o cargo. Agora, vai precisar de habilidade, vai precisar de outras coisas, porque aí de repente pode ficar desnecessário que se crie essa Uhum. ficha por conta disso. Ou então você pode usar como um elemento lúdico aí. Mas, por exemplo, no jogo de RPG tradicional, você cria a ficha porque você precisa desses dados, pontos de vida, quanto você tem de vida para enfrentar um inimigo, quanto Sim, você tem de sim. poder de ataque, quanto você tem de defesa, tudo isso vai implicar como você vai utilizar ao longo do jogo. Por isso que é importante criar a ficha no início de um RPG. Aí no seu vai ter esses elementos, porque pensa, se você criar, eles vão criar a expectativa de, olha, eu vou precisar de usar a minha habilidade para tal coisa aqui. Aham, tá entendendo. É o ponto-chave Eu, é esse. eu, certo. Eu, para ter um controle, eu não sei se eu falei, mas para ter um controle econômico de cada planeta, eu criei uma planilha no Excel e chamei de extrato, que esse extrato eu vou estar passando para eles após determinadas missões, para eles estarem sabendo como é que está o saldo dele e onde eles estão utilizando. Quer ver uma coisa? Eu vou lhe dar um exemplo para você ver como pode funcionar essa questão das habilidades. Você pode colocar uma habilidade que seja viagem interplanetária. Que aí, ao construir o foguete, eles ganham a habilidade de
tentar sair do planeta, mas podem ter que fazer um teste de habilidade para verificar se a viagem foi, por exemplo, com sucesso ou sem sucesso. Se eles alcançaram o índice mínimo. E aí essa habilidade de viagem interplanetária dá uma pontuação extra que ajuda nessa habilidade, vamos dizer. Digamos que tem que rolar uns 2 dados de 6 lados, que aí tem que dar um valor mínimo lá de 7 para conseguir alcançar. O valor máximo seria 12 e o mínimo ele conseguiria tirar 2. Mas se ele tirar a partir de 7, consegue fazer a viagem. E aí essa habilidade interplanetária dá 2 pontos. Então, se conseguir tirar 5 somando os 2 dados, com os 2 dá 7, ele consegue fazer a viagem, o grupo em si. Entende? Então, aí você pensar nas habilidades que funcionam dessa forma, que é como funciona num jogo de RPG. Certo, certo. E também a atenção de eu estou trabalhando também com os conteúdos matemáticos nisso aí, que eu não posso aí, também de repente, deixar você pode de pensar trazendo, né? que, por exemplo, para fazer a viagem, eles têm que calcular, tem que fazer um cálculo específico, e aí, para acertando o cálculo específico, a viagem é feita. Não acertando o cálculo, a viagem não for feita, sabe? Só que aí, por exemplo, eles podem ter uma chance extra se tiver habilidade, ou pode ter ajuda do professor se tiver habilidade, alguma coisa assim, sabe? Isso. Essa habilidade eu já dei uma sinalizada para eles em relação até alguma coisa sobre habilidade mesmo. A missão 3, a gente está entrando agora na reta final da live, viu? Na reta final, né? Certo. A missão 3 já está quase pronta, eu vou passar para você dar uma analisada e a gente dá uma discutida sobre ela. E aí, você quer falar mais alguma coisa pro pessoal, assim, pra gente encerrar mesmo a live, porque a gente já tá perto do... Faltam agora 9 minutos, cerca de 9 minutos pra gente encerrar. Para mim está sendo uma oportunidade grande de estar revendo a minha prática pedagógica. Eu sempre busquei estar modificando, principalmente você ter a matemática como ainda continua sendo um bicho papão, mesmo com o ensino fundamental 2 ou para o médio, que eu também vou estar trabalhando com o médio, com a parte de gamificação, mas essa oportunidade de criar esse jogo está me abrindo lastros de modificar mesmo a prática pedagógica. Eu já vi que é irreversível, os alunos não vão deixar eu retornar, né, mas seguir à frente. Aí, seu conteúdo como fica? Não, o conteúdo ele vai ser trabalhado. Eu vou estar com o pé, digamos assim, na parte do tradicional e na parte da educação matemática, que eu posso estar implementando isso numa linha da matemática, que é a educação matemática. E agora sim, eu estou com essa oportunidade de dar continuidade, vou buscar me aprimorar mais e aprimorar até mais esse jogo para poder fazer mais testes com ele, né, que é o primeiro, mas eu acredito que ele vai precisar de mais testes para se consolidar. É isso, e lá na escola vai ser o laboratório. É isso que eu coloco, que, por exemplo, não é o jogo pelo jogo, sempre falo disso, que o jogo a gente tem um propósito por trás. Por exemplo, a Strike nós pensamos em educação, diversidade e cultura, pensamos em contribuir para a qualidade da educação, pensamos também nesse momento em estar contribuindo com os professores, porque a gente tem essa habilidade de trazer essa ajuda para os professores, de lidar com a tecnologia, lidar com jogos, esse lado lúdico, de trazer essas informações para os estudantes. E o conteúdo, gente, é definido no início do jogo. Você vai fazer os links com a BNCC, com as habilidades, com as competências que você trabalhar. Isso não fica perdido. É desde o início. A gente não faz o jogo e pensa depois como encaixar. Não, pelo contrário, isso é ponto fundamental. Inicialmente se pensa o assunto que vai ser trabalhado, se pensa a BNCC, se pensa as habilidades, as competências que vão ser trabalhadas, e aí começa a se pensar o caminho que se vai trabalhar com o jogo. Se vai ser um RPG, um jogo de tabuleiro, o que for. Respondendo esse ponto aí, eu acho fundamental, Silvio Nilton, porque até uma das coisas que eu vou incluir nesse meu mapeamento de dúvidas dos professores e como é que vai funcionar a questão do assunto. O assunto continua sendo trabalhado. Né? Exato. O conteúdo está dentro do jogo, gente. Inclusive, o estudante vai aprendendo e trabalhando o conteúdo depois que ele vai perceber que ele trabalhou matemática, que ele trabalhou potência, ele trabalhou... E é bem isso. E se torna algo bem interessante de se trabalhar. A gente está pertinho de encerrar. Dá para você dar a última palhinha, Silvio Nilton, aí. Tem 2 minutinhos para você falar, para que a gente possa encerrar.
Eu espero que outros partam também para isso. Já existem muitos fazendo isso, né? Mas a parte de matemática, eu sei que tem gente que já está buscando. Quero ser um colaborador, quem puder também está ajudando a gente nessa construção, né? Junto aí com o Alexandre através das strikes. Eu estou sentindo essa participação maior dos alunos e eu já estou com alguns planos também quando tiver presencial. É uma mesa que eu chamei, criar mesa chamada mesa interativa, semelhante lá do BNCC, onde nessa mesa vão acontecer as aulas e o jogo ou os jogos que vão ser montados, eles vão ser trabalhados ao longo de 1 ou 2 semestres. E não esquecendo, né, não crescendo, seguindo esse fluxograma aí, o conteúdo, BNCC, e vai descendo competência e habilidades até chegar no jogo, na lógica do jogo que eu vou seguir, que a pessoa vai seguir, dá para fazer um bom trabalho. Além de ser um trabalho pluridisciplinar, né? Bom, para a gente encerrar, eu gostaria de passar alguns recados e agradecer. Agradecer a você, Silvanilton, por estar aqui. Eu que agradeço a participação. E para a gente é muito válido fazer essa questão de trabalhar com essa mentoria, de trazer um pouco do que a gente conhece, e a gente aprende muito com isso também. Porque vocês trazem experiência para a gente, é uma troca de experiências, é muito bacana. Então, gente, eu gostaria de dizer o seguinte: a gente vai continuar com essas mentorias com o Silvanilton. Se outras pessoas quiserem participar, entrem em contato, inbox com a gente, ou pelas nossas redes sociais, que nós temos interesse em convidar mais gente para participar, falando sobre seus jogos e a gente trazer essas dicas, fazer esse bate-papo aqui. Amanhã eu vou fazer uma live falando um pouquinho sobre a questão de propósito dentro do universo dos jogos para a sala de aula. Vamos continuar trazendo convidados aí ao longo do processo. Acompanhe a gente aqui pelo Instagram, pelo YouTube. Aproveitem e vejam nossos materiais também. Nós temos alguns e-books. Temos um e-book que é comercializado e temos 2 que basta você fazer o cadastro, que para fazer o cadastro vocês acham na bio, que é 5 dicas para fazer um jogo não digital para a sala de aula. E o outro projeto é o mapa do jogo e a bússola das escolhas, que você vê o que você já tem e aí começa a analisar o que está faltando para o seu projeto. E o terceiro livro, que é comercializado também, possui o link na bio, ele ensina a fazer um protótipo de um jogo para a sala de aula e você tem com alguns elementos de ajuda. E aí esse projeto vocês também conseguem achar o link, o nome dele é Uma Aventura para Produzir um Jogo Não Digital ou um projeto gamificado. E aí você vai justamente passar por essa aventura de um livro jogável, ou você pode fazer simplesmente a leitura e aprender algumas dicas de que caminho seguir para fazer o primeiro jogo para a sala de aula. Então é isso, gente. Agradecer a vocês, a presença de todos, agradecer mais uma vez a Silvanilton. Obrigado. E aí a gente vai continuar firme e fortes aí nessas parcerias. Tem sido bem bacana esse período. Eu sei que assim, todo mundo acabou restrito em casa, não pode sair, todo mundo tem que ficar em casa, mas a gente acaba se reinventando, surgindo coisas boas também desses momentos, né? Então é importante a gente aproveitar esses momentos mesmo, esses bate-papos, aí inclusive surge essa questão das lives, as pessoas terem mais disponibilidade para participar das lives. Uhum. E é isso aí, gente. Só tenho a agradecer a vocês e nos acompanhem, participem sempre. Também aí acompanhem Silvanilton com esse projeto dele. Inclusive, ele já falou que depois ele quer colocar o projeto dele disponível para que outros professores possam utilizar, né, Silvanilton? Com certeza, com certeza. Com certeza absoluta. Bom, então é isso. Tirar da gaveta. Ó, no caso, Geisa Santos está dando parabéns aí. Nós que agradecemos a participação. Nós que agradecemos, Geisa. Obrigado. E é isso, gente. Inclusive, Geisa, se você quiser fazer jogos para sala de aula, a gente pode ajudar nesse processo. É algo que a gente vem trabalhando mesmo nesse período e procurando sempre bater papo com os professores. A gente tem alguns professores que são amigos. O próprio Jaime, que ele fala do Centro Juvenil, trabalha com jogos. É parceiro. E é um parceiro da época da especialização de jogos. E até hoje a gente tem parcerias em sala de aula mesmo. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Até mais. Valeu, Alexandre.